na página 44, questão de número 9, fala o seguinte: dois números são tais que o maior está para 6 e o menor está para 5. Continuando. Determine esses números, sabendo que o dobro, olha bem, o dobro do maior foi subtraído do triplo do menor e o resultado encontrado foi menos 39. Então, ele quer saber esses números. Então, eu chamei o maior de x, o menor de y. Então, x está para 6, assim como y está para 5. Só que eu fui mais. Ele fala que o dobro do maior, 2x, subtraído do triplo do menor, menos 3y, é igual a menos 39. Eu tenho que arrumar uma maneira de achar x e achar y. Eu parti de que princípio? Reparem que o 6, ele divide x. E o que nós aprendemos em equação? Quando o valor divide, ele passa multiplicando. Então, quer dizer que x seria igual a 6y sobre 5. Então, x ficaria igual a 6y, ou 6 vezes y sobre 5. Isso quer dizer o quê? Como eu igualei x, está sozinho, x é igual. Quer dizer que no lugar de x, eu poderia escrever 6y sobre 5. Aí eu vou na outra equação e troco x. Então, 2 vezes 6y menos sobre 5, menos 3y, igual a menos 39. Então, 12y sobre 5, menos 3y sobre 1, igual a menos 39 sobre 1. Por que eu coloquei 1 ali? Porque tem uma fração. Se tem uma fração, eu tenho que pensar em achar primeiro o MMC. Só que o MMC entre 5 e 1 é o próprio 5. Então, o que fazer? 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 12y dá 12y. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. E 5 por 1 dá 5. Vezes menos 39 dá menos 195. Então, ficou 12y menos 15y igual a menos 195. Organizando agora, menos 3y igual a menos 195. Y é igual a menos 195 por menos 3. Acharei que y vale 65. Como eu sei que y é 65, eu vou achar agora o valor de x. Que x é 6 vezes y sobre 5. Então, 6 vezes 65 sobre 5. Eu posso multiplicar e dividir, ou eu posso dividir 65 por 5, aí a escolha é sua. Eu dividi. 65 por 5 dá 13. 6 vezes 13 dá 78. Ou seja, então, nesse caso, o maior valor é 78 e o menor é 65. Questão de número 10 agora. As idades de Vítor e Davi, nessa ordem, estão na razão de 3 para 4. Multiplicando a idade da pessoa mais nova por 5, da mais velha por 2, e somando os valores obtidos, o resultado é 69. Qual é a idade de Vítor e de Davi? Geralmente, na proporção, a razão já me indica. Quando for razão de 3 para 4, e seguindo a ordem Vítor e Davi, quer dizer, então, que Vítor é mais novo e Davi é o mais velho. Tá? Seguindo a ordem da proporção. Então, olhem bem. Chamei Vítor de x, Davi de y. Então, x sobre y igual a 3 sobre 4. Só que eu vou mais. Ele falou aqui, multiplicando a idade do mais novo por 5. 5x. Somando com o dobro do mais velho, mais 2y, é igual a 69. O que eu fiz de novo? Reparem que está x sobre y. O y está dividindo a minha equação. Se y divide, ele pode passar multiplicando. Então, x poderia ser igual a 3 quartos vezes y. E quando eu falo que x
é igual a 3 quartos vezes y. Quer dizer que no lugar de x, eu posso escrever 3 quartos vezes y. Foi o que foi feito. 5 vezes 3 quartos de y mais 2y igual a 69. 5 vezes 3, 15. 15y sobre 4 mais 2y sobre 1 igual a 69 sobre 1. Por que sobre 1? Porque tem uma fração. Vou tirar o MMC de 4 em 1 é o próprio 4. Então, divide agora e multiplica para me sobrar só o meu numerador. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 15y dá 15y. 4 por 1 dá 4. 4 vezes 2y dá 8y. 4 por 1 dá 4. 4 vezes 69 dá 276. Então, 15y mais 8y é igual a 276. 23y igual a 276. Y igual a 276 por 23. Y vale 12. Então, repare que eu já achei uma idade, que é a Y, que é 12 anos, que é o Davi. Agora eu vou achar a idade do Vitor, que é o valor de x. Então, x é igual a 3 quartos vezes 12, que é y. 3 vezes 12 dá 36. 36 por 4 dá 9. Ou seja, então, Vitor tem 9 anos e Davi tem 12 anos. Questão de número 11. A razão entre dois números positivos é 3 para 4. Sabendo que o produto, no caso a multiplicação entre eles, é 192. Determine-os. Então, de novo, x está para y, assim como 3 está para 4. Dois números que eu não conheço. E que x vezes y igual a 192. Como y divide x, y pode passar multiplicando. Então, x seria igual a 3 quartos vezes y. Quer dizer que no lugar de x, eu poderia escrever 3 quartos vezes y. Então, 3 quartos de y vezes y igual a 192. Y vezes y daria y ao quadrado. Por que é elevado ao quadrado? Porque y se repete 2 vezes. Então, 3 quartos de y ao quadrado igual a 192. O 4 está como divisor. E se ele divide, ele passa para o outro lado multiplicando. 4 vezes 192 dá 768. Então, 3y ao quadrado igual a 768. E o 3 agora ele multiplica, não é? Quando o 3 vai para o outro lado, ele vai como? Dividindo. Então, y ao quadrado igual a 768 dividido por 3, que daria 256. Então, y ao quadrado igual a 256. Vamos lembrar uma coisinha. Y ao quadrado é y vezes y. Imaginem dois números iguais, que multiplicados dêem 256. O que eu posso pensar na matemática? Eu posso pensar numa raiz, que é a mesma coisa. A raiz, ela é o produto, é o resultado de dois produtos iguais, dois elementos iguais, nós dizendo. Então, que valor vezes ele mesmo dá 256? É 16. 16 vezes 16 dá 256. Ou seja, então y é igual a 16. Se eu achei y, vou achar agora x. Tem várias formas de você achar. Eu peguei o quê? X vezes y igual a 192. Como y é 16, então x vezes 16 igual a 192. X é igual, então, a 192 por 16. X é igual a 12. Então, esses dois números, um é 12, o outro é 16. Ok?
Então, ela é um pouquinho mais rápido que as outras, a número 12. Ele fala o quê? Para produzir 48 unidades de brigadeiro, a Alice utiliza 4 caixas de leite condensado. Quer dizer, com 4 caixinhas de leite condensado, ela faz 48 brigadeiros. Vamos continuar. Se a razão entre o número de brigadeiros produzidos e de caixas de leite condensado for constante, quer dizer, for a mesma razão, quantas caixas de leite condensado serão necessárias para produzir 720 brigadeiros? Então, olhem bem. 4 latas, 48 brigadeiros. X latas, que eu não conheço a quantidade, vai dar 720 brigadeiros. Essa é uma forma de você fazer. Tá? Então, multiplicando cruzado, ficaria 48x igual a 2.880. X igual a 2.880 por 48, x é igual a 60. Então, são necessárias 60 caixas de brigadeiro. Uma outra forma de você fazer essa questão, eu sei que 4 caixas fazem 48 brigadeiros, correto? Então, se eu dividir 48 por 4, eu vou achar 12. Quer dizer o quê? Uma caixa fazem 12 brigadeiros. Agora eu pego 720, divido por 12, vai dar 60. Então, 60 caixas para fazer 720 brigadeiros. Agora, espalhe os seus conhecimentos, ele retorna todo o cálculo do capítulo de novo, tá? Tudo sobre razão e proporção. Primeira questão. Enquanto Carlos lê um livro em 24 dias, Rodrigo lê o mesmo livro em 2 meses. Qual é a razão entre o tempo gasto por Carlos e o tempo gasto por Rodrigo? Sabendo que em um mês, ele fala que o mês tem 30 dias. Então, observe que Carlos lê em 24 dias. Se Rodrigo lê em 2 meses, ele lê, então, em 60 dias. A razão entre esses dias vai ser o quê? 24 sobre 60. Dividindo por 12, para simplificar, dá 2/5. Quer dizer, a razão aí é 2/5. Terminamos. Segunda questão. Um carro percorre 320 km em 5 horas. Qual é a sua velocidade média? Velocidade média é a distância pelo tempo. Então, basta dividir 320 por 5. Acharíamos 64 km por hora. Terceira, calcule a velocidade média de uma moto que fez um percurso de 225 km em 3 horas. Basta dividir a distância, 225, por 3. Então, V é igual a 75 km por hora. Quarta questão. Em um campeonato de ciclismo, Guilherme percorreu 60 km em 8 segundos. Qual a velocidade média dele? Basta dividir os 60 por 8, que deu 7,5 metros por segundo. Questão de número 5. Ela fala o seguinte: sabendo que uma escala de um mapa é de 5 por 2.500.000. Isso no mapa. Isso quer dizer o quê? A cada 5 centímetros no desenho corresponde a 2.500.000 centímetros no tamanho real. Ok? Escala quer dizer isso. E que 2 pontos ao longo dessa rodovia, desse mapa, nesse mapa, 2 pontinhos no mapa, marcaram 25 centímetros. Aí ele pergunta o seguinte: qual é a distância real em quilômetros? Então, o que tem no nosso livrinho? A escala é igual ao tamanho do desenho sobre o tamanho real. Então, a minha escala está aí. 2 para 2.500.000. Igual. O desenho, 25 centímetros. Tamanho real eu não conheço. Então, como é uma proporção, vou multiplicar cruzado. 5x igual a 25 vezes
2.500.000. Correto? Então, o que ele fez ali? Ele já fez uma simplificação antes. Tá? Ele já fez antes. Se você dividir, ó, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficaria, ó, x igual a 25 vezes 2.500.000 sobre 5. 25 por 5 dá 5. 5 vezes 2.500.000 dá 12.500.000. Então, x igual a 12.500.000 centímetros. Só que ele quer em quilômetro. Então, o que fazer? O que a teoria fala? Cada 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. Então, basta dividir os 12.500.000 por 100.000, que vai dar, então, 125 quilômetros. Opção aí, letra B, 125 quilômetros. Nesse tipo de questão de escala, geralmente ele pede sempre para que você ache o resultado numa escala certa, numa distância certa. Então, tem que sempre observar isso, hein? Questão de número 6. Leia o trecho a seguir. No meio de tanta aridez, a Caatinga surpreende com suas ilhas de umidade e solos férteis. Nessas áreas, é possível produzir quase todos os alimentos e frutas peculiares aos trópicos do mundo. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem nessa região, que tem uma área de 80.000 quilômetros quadrados. Então, uma informação da Caatinga, WWF, né, uma informação real. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado. Ok? É essa a densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, vou dividir agora 20 milhões por 800.000. Tirei 5 zerinhos em cima e embaixo, ficou 200 por 8, que deu 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a resposta da 6, letra B. Sétima questão, um pouquinho extensa, tá? Atenção na leitura dela. Um avião voa da cidade F à cidade G em 42 minutos, com uma velocidade de 800 km por hora. Então, ele vai de uma cidade A a uma cidade B, né? Gasta 42 minutos e a velocidade que ele vai é 800 km por hora. Aí ele continua falando, em quantos minutos esse avião faria a mesma viagem se sua velocidade fosse diminuída em 200 quilômetros? Ou seja, ele pergunta o seguinte, em quantos minutos ele faria essa mesma viagem se a velocidade dele de 800 passasse para 200 agora, passasse para 600 quilômetros? Eu quero saber o tempo. Só que a perguntinha que eu faço, qual é a distância entre a cidade F e a cidade G? Não tem. Nós temos apenas a distância, a velocidade inicial, que era 800, e o avião gastou 42, no caso, minutos. Mas, com isso, eu posso achar a distância entre a cidade F e a cidade G. Como? A distância entre duas cidades é sempre igual à velocidade pelo tempo. A velocidade que eu tenho é 800 km por hora. Reparem que o tempo ali está em hora. E ele fala que ele gastou aí 42 minutos. Isso não pode. Tem que ser sempre a mesma unidade. Então, o que nós vamos fazer? Transformar 1 minuto em hora. Eu sei que 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, 42 minutos em relação à hora, ficaria, então, 42 sobre 60. Simplificando a nossa formulazinha, dividindo por 6, daria 7 décimos de hora. Ou seja,
42 minutos, ele é igual, equivale a 7 décimos de hora. Agora sim, eu posso achar a nossa distância. O que eu vou fazer? Distância é igual a 800 vezes 7 décimos. Como tem um zerinho em cima e um embaixo, eu posso tirar. Então, a minha distância ficou o quê? 80 vezes 7, que deu 560 quilômetros. Então, a cidade entre F e G tem uma distância de 560 quilômetros. Agora, sim. Quanto tempo um avião que viaja a uma velocidade de 600 km por hora faz um trajeto que tem uma distância de 560? Então, olha bem, o tempo, no caso, vai ser a distância, o 560, dividido pela velocidade, o 600. Simplificando aí, daria 56 sobre 60. Como a resposta geralmente vai ser dada em minuto, e cada uma hora tem 60 minutos, eu vou multiplicar 56 60avos vezes 60, que vai resultar, no final, em 56 minutos. Ou seja, diminuiu a velocidade, aumentou o tempo para chegar na mesma cidade. Ok? Oitava questão agora. Olha bem, a oitava questão também é uma questão interessante com o simulado do SAS, tá? Calcule o valor da expressão x² menos 6x mais 9 sobre y² mais 4y mais 4. Olha bem. Sendo x a média geométrica positiva entre 3 e 27. Média geométrica são os meios de uma proporção que são valores iguais. Então, quer dizer o quê? Entre 3 e 27, o x apareceria duas vezes, simbolizando os meios. E y é a média geométrica positiva entre 4 e 9. Mesma coisa. Se y é a média geométrica, quer dizer que o y é o meio entre 4 e 9. Ou seja, ele se repete duas vezes entre o 4 e o 9. Então, o primeiro passo aí, lógico, é achar x e achar y. A primeira sequência, 3, 27, seria o quê? 3, x, x e 27. Organizando uma proporção, ficaria 3 está para x, assim como x está para 27. Multipliquei cruzado. X vezes x, ou x² igual a 3 vezes 27. 3 vezes 27 dá 81. Que valor vezes ele mesmo é igual a 81? Como saber? A gente vai para a raiz, que é mais rápido. X igual a raiz quadrada de 81, que é 9, pois 9 vezes 9 é 81. Achamos x. Vamos agora para y. Y vai ser o quê para mim? Está entre 4 e 9. A sequência verdadeira seria o quê? 4, y e 9. Aí eu faria 4 está para y, assim como y está para 9. Y vezes y dá y². Y² igual a 4 vezes 9, 36. Y vai ser a raiz de 36, no caso 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, achamos x e y, correto? O que fazer agora? Vamos achar a minha expressão. Vou trocar x por 9 e y por 6. Então, ficaria 9² menos 6 vezes 9 mais 9. Ou seja, 9 vezes 9 é 81. 6 vezes 9, 54 mais 9. Que daria 90 menos 54, que seria igual a 36. Isso no numerador. Vou para o denominador. Fica, então, 6² mais 4 vezes 6 mais 4. Ou seja, 36 mais 24 mais 4, que daria 64.
Então, ficaria o que nossa continha? 36 sobre 64, que dividindo por 4 ficaria 9/16. Então, a resposta da minha expressão foi 9/16. Tá bom? Pessoal, mergulhando fundo agora, são questões mais complexas do que as anteriores, tá bom? E reparem que ele me dá 3 ou 4 letras diferentes. Então, são questões diferentes. Observe o seguinte, questão número 1. Na proporção, x está para 9, assim como y está para 5 e z está para 7, em que x, y e z são números naturais. Sabe-se que 3x menos 2y mais z é igual a 72. Aí vai, qual é o valor de? Aí tem um colchete, olha bem, tem um colchete, dentro dele tem uma parênteses. X menos y, fecha parênteses, vezes z, fecha o colchete, dividido por raiz de x mais y mais z mais 81. Ou seja, eu tenho que achar x, y e z. Só que a nossa questão aí, ela tem 3 variáveis diferentes. E 3 letras diferentes, não teria como você resolver as 3 ao mesmo tempo, não tem jeito. Se uma letra só é uma equação, mas de uma sozinha não tem como. Então, o que fazer? Como é uma igualdade, o que eu fiz? Eu peguei x sobre 9 igual a y sobre 5. Como 9 divide x, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, x seria igual a 9 quintos vezes y. Reparem que no lugar de x, eu posso escrever 9y vezes 5. Peguei depois y sobre 5 e z sobre 7. Peguei os dois. O 7 divide z. Se o 7 passa para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, z é igual a 7 quintos vezes y. O que eu fiz? Eu substituí, troquei x e z em função de y. Isso quer dizer o que agora? Eu vou na minha equação que eu tenho e vou trocar x por 9 quintos de y e z por 7 quintos de y. Então, ó, ficaria o quê? 3 vezes 9 quintos de y menos 2y mais z, que é 7 quintos de y, igual a 72. 3 vezes 9 é 27. Então, ficou 27y sobre 5, menos 2y sobre 1, mais 7 quintos vezes y, igual a 72 sobre 1. Por que colocar 1 embaixo? Porque tem que tirar o MMC. De 5 e 1 é o 5. Para quê? Para que eu consiga um novo numerador. Aí o que fazer agora? 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 27y dá 27y. 5 por 1 dá 5. 5 vezes 2y dá menos 2y. 5 por 1 dá 5. 5 por 5 dá 1, quer dizer, 1 vezes 7y dá 7y. Igual, 5 por 1 dá 5. Vezes 72 dá 360. Então, eu criei uma equação que tenha uma única letra, que é a letra y. 27 menos 10 dá 17. 17 mais 7 dá 24y igual a 360. Y igual a 360 por 24, y vale 15. Achamos aí o valor de y. Y é igual, no caso, a 15. Se y é 15, eu vou achar x e vou achar z. Porque x ele é 9 quintos vezes 15. Se eu dividir 15 por 5, dá 3. 3 vezes 9 dá 27. Então, x vale 27. Z é 7 quintos de y. 7 quintos vezes 15. 15 por 5 dá 3. 3 vezes 7, 21. Então, temos que x é 27, y 15 e z 21. Agora sim, vamos lá na equaçãozinha. Abriu um colchete
parênteses, 27 menos 15, vezes 21. Fechei colchete. Dividido por 27, mais 21, mais 15, mais 81. 27 menos 15 dá 12. 12 vezes 21 dá 252. Dividido. 27 mais 21 mais 15 mais 81 dá raiz de 144, que é 12. 252 dividido por 12 dá 21. Então, nossa expressão é igual a 21. Segundo questão, mergulhando fundo. Dado o sistema A sobre 2 igual a B sobre 3 igual a C sobre 4 igual a D sobre 5. E 5D menos 4C mais 3B menos 2A igual a 154. Calcule a raiz quadrada de A mais B mais C mais D mais 15. Eu quero essa raiz. Mas antes, eu tenho que achar A, B, C e D. Então, como são 4 variáveis, eu utilizei o mesmo processo da questão número 1. O que eu fiz? Eu peguei, igualei tudo à letrinha D. Peguei A sobre 2 igual a D sobre 5. Como 2 divide, passa multiplicando. Então, A igual a 2D sobre 5. Fiz B sobre 3 igual a D sobre 5. Então, B igual a 3 quintos vezes D. C sobre 4 igual a D sobre 5. Então, C igual a 4D sobre 5. Então, quer dizer o quê? No lugar de A, B e C, eu vou usar o que eu troquei em função de D. Então, ficaria o quê a nossa escrita? 5D menos 4 vezes 4 quintos D mais 3 vezes 3D sobre 5 menos 2 vezes 2D sobre 5 igual a 154. Então, 5D sobre 1. Por que eu coloquei sobre 1 de uma vez? Porque tem fração. 4 vezes 4, 16. Menos 16 quintos de D, mais 3 quintos de D, menos 4 quintos de D, igual a 154 sobre 1. Achando o MMC de 5 e 1, é o próprio 5. O que fazer? Divide pelo de baixo e multiplica para acharmos um novo numerador. Então, 5 por 1 dá 5. 5 vezes 5D dá 25D. 5 por 5 dá 1. 1 vezes 16D dá 16D. 5 por 1 dá 5. 5 por 1 por 5 dá 1, quer dizer, 1 vezes 9D dá 9D. E 5 por 5 dá 1 de novo. 1 vezes 4D dá 4D. Igual. 5 por 1 dá 5. 5 vezes 154 dá 770. Então, 25D menos 16D mais 9D menos 4D igual a 770. Reduzindo ali as letras, as variáveis, 14D igual a 770, D igual 770 por 14 dá 55. Achei D valendo 55. Se eu achei D, eu vou achar A, B e C. A é 2 vezes 55 por 5. Deu 110 por 5, deu 22. B é 3 vezes 55 por 5, que dá 175 por 5, dá 33. E C é 4 vezes 55 por 5, que dá 220 por 5, que dá 44. Como eu achei A, B, C e D, eu vou achar a minha raiz. Então, o que eu quero saber vai ser a raiz quadrada de 22, mais 33, mais 44, mais 55, mais 15. Deu raiz de 69, que é igual a 13. Ok? Então, essa é a segunda questão do mergulhando fundo. Nossa resposta, nossa expressão é 13.